Diz olá, olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mil Folhas. Lá 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 lá. Não? Vá, para quietinha agora, tá bem? Não sejas como o Sebastião e me desatas para aí a miar, tá bem? Larga-me os livros, por favor. Obrigada. Eu decidi vir então mostrar-vos todos os livros que eu li até agora, neste ano. Não foram muitos e esse é o principal motivo pelo qual eu decidi não fazer este ano a tag dos 50%, que fiz o ano passado, porque simplesmente não me fez muito sentido. É uma tag que tem algumas questões e que eu acho que funciona melhor quando lemos muitos livros, o que não foi o caso. Eu este ano li o total de 11 livros, ainda, de uma meta de 30, que foi aquilo que eu me propus no começo do ano. No começo do ano eu já sabia que estava grávida e já sabia que não iria ter muita vontade de ler, porque já estava com muito sono, coisa que ainda se mantém. Então eu propus-me a ler apenas 30 livros, li 11, estou 3 livros atrasada no desafio do Goodreads. Saúde! E portanto vamos ver quais é que foram as leituras que eu fiz este ano. O primeiro livro que eu li este ano foi um livro de uma das minhas escritoras favoritas e foi então um livro da Sophie Kinsella, foi Uma Rapariga dos Anos 20, que é um livro que nos conta a história da Lara, eu penso que seja esse o nome dela, sim, a Lara. E a Lara é assombrada, de repente, no funeral da tia, começa a ser assombrada pelo fantasma da tia, a tia-avó dela, que é a Sadie, E a Sadie dá uma missão muito específica à Lara. A Lara tem de encontrar, porque tem de encontrar um colar que pertencia à tia-avó e sem o qual ela não pode ser enterrada, não pode seguir em frente, nada dessas coisas. E então o livro todo é em torno desta busca por este tal colar e o mistério em torno do colar. E é um livro muito interessante porque é diferente de tudo aquilo que já tinha lido até então de Sophie Kinsella, porque vai buscar uma componente assim mais de mistério e uma componente assim mais assustadora, sem perder a piada, porque tem imensa piada. As personagens em si, tanto a Sadie como a Lara, são muito diferentes das protagonistas também a que nós estamos habituadas. São um bocadinho enervantes por vezes, especialmente a Sadie, mas à medida que a história se vai desenrolando e à medida que a relação delas as duas se aprofunda, nós vamos gostando também de cada vez mais delas. Eu gostei muito deste livro e não estava à espera, li-o a correr, portanto, Sophie Kinsella, acho que foi a melhor forma de começar o ano e penso que lhe dei 4 estrelas, eu não tenho a certeza das estrelas já que dei a estes livros, sei que não dei 2 estrelas a nenhum e 3 estrelas penso que terei dado apenas 1 ou 2, portanto, Sophie Kinsella. O segundo livro que li este ano não o tenho aqui comigo para mostrar porque eu emprestei à minha prima, mas é então Uma Praça em Antuérpia, de Teresa, Catarina, Isabel, qualquer coisa Valente. Luís Valente, é uma autora brasileira, certo, Luís Valente. E é um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, conta a história de 2 irmãs gêmeas portuguesas cuja guerra e a situação também que era vivida em Portugal acaba por separar. Foi um dos livros mais bonitos que li este ano, sem dúvida um dos meus preferidos. Não sei o que é que o ano ainda me reserva a nível de leituras, mas Uma Praça em Antuérpia foi o livro. Eu tenho que dizer isto porque isto é uma das questões da tag dos 50%. Foi o livro que mais me fez chorar este ano. Aquele final foi de partir o coração, foi de... não sei, eu chorei muito e contei aquele livro a N pessoas e contei aquele final a montes de pessoas porque eu queria que mais pessoas chorassem comigo. Claro que não resultou, as hormonas nessa altura estavam muito ao rubro, portanto, mas foi um dos melhores livros que eu já li e recomendo sem dúvida se vocês gostam da temática da Segunda Guerra Mundial, mas sem ser o tema dominante, porque acaba por não ser o tema dominante da história. Eu adorei. O terceiro livro que eu li durante o ano foi mais um livro de Sophie Kinsella, foi o livro Diz-me Quem Sou, que é o livro mais recente da autora publicado em Portugal. E conta a história da Lexi, que acorda numa cama de hospital e perdeu a memória. Este livro lembrou-me um bocadinho, apesar de serem muito diferentes, mas acabou por me lembrar um bocadinho o livro do Céu com Amor, esta premissa toda da perca de memória. No entanto,
Este foi o livro que eu menos gostei da autora, não gostei propriamente do final e não gostei muito do desenrolar da coisa. Uma pessoa acaba por se repetir muito quando fala de Sophie Kinsella. É Kinsella e, portanto, os livros dela são sempre divertidos e são sempre muito fáceis e agradáveis de ler. No entanto, este eu achei um bocadinho fraco. Depois de eu ter lido, então, 2 livros de Sophie Kinsella e Uma Praça em Antuérpia, que me fez, enfim, chorar Babi Rain, eu decidi que estava pronta para pegar numa leitura um bocadinho mais maçuda e um bocadinho mais pesada e pôr-me à prova, porque a única coisa que me apetecia ler no começo do ano eram romances fofinhos e leves, e o próximo livro de todo que não é nem fofinho nem leve, e foi então o 3º volume de Outlander, A Viajante, que é pesado em todos os sentidos. Não, por acaso até nem é muito pesado. Não sei como é que eles fazem isto, mas até nem pesa muito. Não é a coisa mais prática para andar connosco todos os dias, mas eu levava comigo todos os dias. E foi então o 3º volume de Outlander, que foi, em certa medida, o meu preferido até agora. Teve coisas que eu gostei mais neste e coisas que eu gostei mais no segundo. O segundo era o meu preferido. O primeiro foi uma bosta. O segundo era o meu preferido por causa de toda a trama histórica e toda aquela coisa envolvida. Este focou alguns aspectos que o segundo não focou e teve alguns aspectos mais positivos, especialmente na questão do sexo. Mas depois teve um final... como é que eu ia dizer isto? Uma pessoa passa... Quantas páginas? Uma pessoa passa 700 páginas à espera... À espera não, nem é a arrastar, a pessoa passa 700 páginas a acompanhar uma história que está extremamente bem escrita, muito bem organizada, em que tudo faz sentido, em que situações e personagens que apareceram nos livros anteriores fazem sentido neste, para depois, no final, haver uma situação que acontece em 3 páginas e aquilo fica uma confusão e de repente acaba. Eu não me importava sinceramente de ter mais umas paginazinhas e ter tido aquela situação final que quem leu sabe do que é que eu estou a falar daquela situação toda na água, no mar e o que é que acontece depois disso. O final foi confuso, toda aquela cena final na ilha, depois no mar, depois quando eles chegam então ao destino deles, foi confusa. E enfim, foi isso que me fez retrair um bocadinho com a pontuação final do livro. Dei-lhe 4 estrelas no Goodreads. Gostei mesmo muito deste livro. E o 4º livro, como é que se chama? Os Tambores do Outono, Dança, qualquer coisa assim do género, vai sair este mês e então há de ser uma das próximas leituras. De certeza que eu vou ler ainda este ano, porque uma pessoa quer saber onde é que isto vai acabar, não é? Ainda faltam muitos, portanto... A 5ª leitura foi então A Todos os Rapazes que Amei, de Jenny Han, e a 6ª foi o PS Ainda Te Amo. São continuações, contam a história da Lara Jean, mais uma vez, uma Lara, que escreveu isto no primeiro livro, escreveu uma data de cartas a todos os rapazes porque alguma vez se tinha apaixonado de forma um bocadinho mais séria, e um dia há uma situação em que essas cartas são enviadas para estes rapazes e isso acaba por gerar toda uma série de situações. Eu gostei muito destes livros, surpreenderam-me muito, se calhar foram assim as surpresas do ano, porque são young adults e focam-se nos dramas adolescentes e eu gostei muito deles porque eles têm uma componente familiar muito boa, muito bonita, e eu gosto muito quando livros deste género focam a componente familiar e não só o romance. Acabei por sentir muita empatia com a personagem principal, que é uma coisa que geralmente não acontece para mim nos young adults. Eu acabo sempre por achar que as miúdas são muito parvas e neste caso não gostei mesmo nada do final do segundo livro, tanto que eu acho que merece um terceiro e vai haver um terceiro. As coisas não podem simplesmente acabar desta maneira, eu não gostei mesmo nada do final, então mal posso esperar por ler a continuação. Gostei muito destes livros, eu penso que lhes dei 3 estrelas ou 4. 3 estrelas e meia, 4 estrelas assim mais para baixo, foi alguma coisa assim do género. Gostei muito deles e foram uma grande surpresa. De seguida eu li mais uma surpresa. Li um livro pelo qual eu não dava nada por ele e que acabou por me surpreender na medida em que o li num dia
ou 2, eu penso que foi num dia, eu lembro-me que virei grande parte do fim de semana a ler este livro. Este livro conta-nos então a história da Ana, que é uma estudante universitária, que é extremamente focada, muito inteligente, sabe aquilo que quer para a vida dela e aquilo que quer para os estudos dela, mas não tem assim muita sorte na parte do amor e na parte da sedução e na relação com os rapazes. Gosta de um rapaz que não sabe sequer que ela existe e para conseguir chamar a atenção dele vai acabar por se envolver com outro rapaz em troca de um favor e fazem então um pacto, daí o nome. Eu não estou a dar spoilers, está tudo aqui na sinopse. E no fundo é isto é a base pequenininha da história. O romance entre eles vai acabar por florescer, nós sabemos como é que estas coisas acabam. É um livro de género, a tradução literal seria novo adulto, se bem que, sim, não é um YA, é um New Adult com uma componente erótica presente, não é nada por aí além. Eu pensei que fosse, não é nada por aí além, até se lê bastante bem, daí o facto de eu ter lido e ter acabado por gostar dele. Não gostei foi muito da como é que eu vou dizer isto? Não gostei muito, não sei se isto é uma questão de tradução ou não, acredito que não seja, porque já dei uma vista de olhos aos textos em inglês e não gostei muito da... Não é... Qual é a palavra? Está-me a falhar. Não gostei muito da forma despretensiosa e da forma corriqueira como a personagem, o rapaz neste caso, usa e abusa do calão. Achei um bocado... Achei que se tornava um bocado mais e um bocado exagerado e um bocado forçado. Mas a história é interessante. Os restantes livros da série, curiosamente, não focam o casal deste livro. O segundo livro já saiu em Portugal e foca, chama-se O Erro, e foca outro casal amigo destes dois. O terceiro livro por aí adiante, por aí adiante, por aí adiante. Portanto, acabamos sempre por ter contacto com estas personagens, mas os livros são histórias diferentes e isso é interessante, porque não se torna cansativo. Depois do Pacto, eu li um livro que, curiosamente, estava na minha wishlist de livros em inglês e eu só percebi isso umas páginas já bem adiantada dentro do livro, que é então A Livraria dos Finais Felizes, de Catarina Vivaldi. Estava na minha wish em inglês por causa da capa. Eu quando vi aquele livro pela primeira vez, uma capa amarela com um sofá e uma rapariga sentada a ler, eu adicionei logo o livro à wish e a sinopse pareceu muito bem. Só depois é que eu percebi que era o mesmo livro por causa do nome da cidade. E é um livro muito bonito, mas não era bem aquilo também que eu esperava. Conta-nos a história da Sarah. A Sarah troca correspondência com uma idosa americana, a Sarah é sueca, e combinam, trocam correspondência, trocam livros, porque ambas têm o amor pelos livros em comum. E acabam por combinar que a Sarah vai passar umas férias aos Estados Unidos para estar com a Amy. Eu penso que era a Amy. Com a Amy, sim. Para passarem um tempinho juntas. Quando ela chega, então, à cidade de Broken Hill, à aldeia, à vila de Broken Hill, onde a Amy vive, a Amy já não está à espera dela porque a Amy infelizmente morreu e a Sarah acaba por ficar ali um bocadinho à deriva, sem saber exatamente para que lado é que se há de virar, o que é que há de fazer, o que é que não há de fazer. E então, a partir daí, as coisas tomam um rumo muito inesperado, que gira em torno dos livros e que acaba por gerar ainda outras situações mais interessantes, e é um livro no geral muito, muito bom. O meu problema com este livro foi que ele não está claramente dividido em duas partes, mas dá a sensação que foi escrito por duas pessoas completamente diferentes. A primeira parte do livro é muito séria, muito ponderada, muito introspectiva, muito chata, na minha opinião. E a segunda parte do livro começa a focar questões mais românticas e um bocadinho mais divertidas e acaba por ser mais leve e mais fácil de ler. É um livro que fala sobre livros. Portanto, à partida seria o livro perfeito para quem gosta de ler. É errado, porque fala de muitos livros que eu, pelo menos no meu caso, ainda não li. E eu fui spoilada, mas assim, o maior spoiler da minha vida está presente neste livro. E é sobre o livro Jane Eyre,
de Charlotte Brontë, sim, em que há todo um parágrafo aqui dentro em que a personagem principal conta a história toda de Jane Eyre, a outra personagem, tudo, o começo, o meio, o fim, o twist. Eu fiquei a saber a história toda e fiquei muito zangada com isso, mas pronto, vão preparados. É um livro que fala sobre livros, portanto vai haver aqui muitas referências literárias a livros que nós conhecemos e amamos, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, sei lá, imensos clássicos, imensas séries, Stieg Larsson, portanto há aqui coisas mesmo muito interessantes e que qualquer livrólico vai gostar. No entanto, estejam preparados, porque não é um livro banal, não é um livro corriqueiro, não é a coisa mais fácil de se ler, porque se vocês estão à espera de um livro que fala sobre livros vai ser muito básico para mim, não é. A escrita é muito boa e é muito bonita, mas puxa por vocês, portanto, atenção, atenção. E depois, e agora vamos para a fase em que eu ainda me encontro. Eu quando li a Livraria dos Finais Felizes e quando li o Pacto, eu já estava a sentir uma vontade enorme de ler coisas sangrentas. Aquilo que eu queria realmente é muito giro, porque no começo do ano eu só queria ler romances fofinhos e coisas leves, porque não tinha paciência para mais nada. E agora, apesar de eu não querer ler livros maçudos, eu só quero ler coisas com sangue, e thrillers e mistérios e coisas que me façam assim mais pensar e que puxem por mim. E foi então que eu decidi dar uma oportunidade ao escritor M.J. Arledge com o livro Um Dolitá, que é o primeiro livro da saga Ellen Grace. Depois li À Morte Ninguém Escapa, que é o segundo livro da saga. Depois parei e li o Wayward Pines, o primeiro volume da trilogia, que eu adoro. Adorei. Para mim foi o melhor livro que eu li até agora, neste ano, porque é mistério da primeira até, da primeira às últimas páginas, porque nos conta a história de um detetive do FBI que acorda numa aldeia, acorda completamente destruído, como magoado, roupas rasgadas, sem os seus documentos, acorda sem saber exatamente como é que ele foi ali parar, sem se recordar do nome, sem se recordar de muitas coisas. E ele passa o livro todo numa situação angustiante em que ele vai tendo flashes daquilo que lhe aconteceu, vai recordando porque é que ele está ali. Alguma coisa, ele sabe que alguma coisa de muito errado se passa neste sítiozinho que é Wayward Pines, alguma coisa de muito errado se passa aqui, mas nós nunca sabemos exatamente o que é, mas sabemos que se passa ali qualquer coisa séria, até que chegamos às últimas páginas e ficamos realmente a saber o que é, e ficamos, uau, é dos melhores thrillers, distópicos e de ficção científica que eu já li dentro deste género. Levanta questões éticas para mim que foram muito importantes e que me deixaram a pensar muito neste livro. Tenho desesperadamente que comprar a continuação para ler, porque preciso mesmo. Depois de Wayward Pines eu regressei outra vez ao Arledge com o terceiro livro da saga Ellen Grace, A Casa de Bonecas. Esta saga chama-se Ellen Grace, é o nome da nossa protagonista, que é uma inspetora detetive na polícia de Southampton, em Inglaterra, e ela tem uma queda para casos que envolvam assassinos em série. Então, assassinos em série, até agora têm sido sempre assassinos em série. Este quarto livro, que é o que eu estou a ler agora, não sei ainda exatamente o que é que se trata, mas ela tem uma queda para este tipo de casos muito difíceis, casos muito mediáticos e casos que acabam por ser muitas vezes pessoais. Os livros são muito bem escritos, são incrivelmente visuais, nós estamos a lê-los e estamos a ver aquilo que está a acontecer. E eu acho que isto tem a ver com o facto do escritor ser também argumentista e escrever séries para a televisão. Portanto, aquilo que nós estamos a ler acaba por nos ser muito fácil de visualizar. Apesar de os casos até agora que ele nos apresenta não serem novidade para ninguém, portanto, eu li estes livros e senti que já tinha visto isto na televisão, noutras séries, não vale a pena. Acaba por nos cativar na mesma e acaba por ser muito bom. O meu preferido até agora foi primeiro Um Dolitá. Este é muito bom, não lhe fica nada atrás, mas até agora o meu preferido foi Um Dolitá. E até agora foi isto que eu li este ano.
11 livros lidos este ano. Estou agora no 12º, que é também do Arledge, que é A Vingança Serve-se Quente. Depois desse, quero continuar o Wayward Pines, vou ler o 2º e o 3º volume, e depois disso só o Deus dos livros é que saberá o que é que me vai apetecer ler. Se vou querer continuar na onda de thriller, de sangue, de mistério, de criaturas, ou se vou querer passar então para um romance, para uma coisa mais normal. Não sei. Só nessa altura é que vamos saber. E pronto, foram estas as minhas leituras do ano de 2016 até agora. O melhor livro que li até agora foi o Wayward Pines, Paraíso, o primeiro volume da trilogia. O pior, vamos cá olhar para eles. O pior, se eu tivesse, o pior se calhar foi... Ai, isto está-me a doer. O pior se calhar foi o da Sophie Kinsella, Diz-me Quem Sou. Porque foi aquele que mais me desiludiu. Mas não foi mau, eu gostei dele, dei-lhe uma boa pontuação, mas dentre todos acho que foi o piorzito. Portanto é isto. Melhor Wayward Pines, pior Sophie Kinsella. E é isto. Portanto digam vocês nos comentários qual é que foi a vossa melhor leitura este ano até agora e a pior leitura que fizeram este ano até agora. Se já leram mais algum destes livros, digam-me também em baixo o que é que acharam sobre eles. E é isto. É tudo por hoje. Até ao próximo vídeo do Mil Folhas. Tchau! Para, quieta! Não distrais as pessoas. Tu distrais as pessoas quando te pões aí. Aí, deita.